nesta manhã partilhar convosco alguma coisa que eu creio ser do coração de Deus. Os irmãos não têm que concordar com tudo o que eu vou dizer, mas gostava que vocês considerassem algumas das coisas que eu gostaria de partilhar convosco. Nesta manhã gostava de vos falar sobre o que significa ser sal e luz. Sal e luz. E os irmãos já perceberam que vamos estar a meditar essencialmente naquilo que os tradutores da Bíblia chamaram o Sermão do Monte, e que é o sermão mais conhecido em detalhe que Jesus terá tido naqueles 3 anos de uma manifestação pública e visível da sua natureza. Os irmãos concordam comigo? Temos muita coisa registada que Jesus disse, mas o Sermão do Monte é o sermão mais completo e longo de Jesus nos registros das Escrituras. E que porção tão rica, tão rica. Eu não sei se todos conhecem um livro do Martin Lloyd-Jones, o Sermão do Monte, um livro que eu aconselho vivamente a que os irmãos adquiram. Um livro grosso, com muito conteúdo. É o melhor livro sobre o Sermão do Monte que eu conheço. Não é um livro para ler assim, de uma forma, sabe, como quem lê um romance. É um livro muito profundo, com muita citação bíblica, com muita reflexão. Um livro fantástico. É um livro muito antigo. Olha, a propósito, é um livro que foi até o pastor Marcelo, uma ocasião, falando de algumas destas coisas. Ele perguntou-me se eu conheço, e foi ele que me falou do livro. Acho até que foi ele que me ofereceu o primeiro, porque eu, entretanto, depois dei aquele e comprei mais não sei quantos e voltei a dar. Não sei quantos livros daqueles já passaram pela minha mão. Então eu gostava de meditar sobre alguns versículos do Sermão do Monte, mas claro, temos que enquadrar o Sermão do Monte naqueles capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Eu queria, se os irmãos quiserem ter os meus apontamentos, eu com prazer, quem tiver uma pen, posso depois passar para vocês, porque isto não tem direitos de autor. Mateus 5, 6 e 7, estes 3 capítulos, são capítulos onde Jesus, de uma forma extraordinária e surpreendente, vai ensinar e estabelecer os princípios fundamentais para a construção ou para a edificação do seu reino na terra. É lá que Jesus vai estabelecer os fundamentos e os princípios para o estabelecer e o edificar do seu reino. Seu com letra maiúscula, porque não é meu, é dele. O reino que edificamos não é nosso, é dele. A igreja não é minha, é do Senhor. No reino eu não sou o rei, sou um mordomo. É isso? Amém. Ele é o rei. A igreja, hoje, nós, deveríamos estar a ser, dizer e fazer o mesmo que Jesus era, dizia e fazia. Vocês concordam comigo? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É importante lembrarmos, antes de irmos a 2 pormenores, na verdade 3 pormenores que Jesus falou. É importante lembrar que o seu, outra vez, letra maiúscula, o seu reino não é mais nem menos do que o coração de cada homem e mulher com a sua presença, onde a sua vontade é feita numa base diária
como estilo de vida, individualmente, mas também coletivamente como igreja. Vocês concordam comigo? O seu reino é, acima de tudo, para ser implantado no coração das pessoas, na vida das pessoas. Certo? É isso ou não? Que Jesus reine no coração dos indivíduos, que Jesus reine quando estamos juntos. É isso? E o reino de Jesus em nós acontece quando a sua vontade é feita em nós e na vida daqueles a quem ministramos. Escute isto com ouvidos de ouvir. Agora, numa base diária, como estilo de vida e nesta dimensão individual, mas também coletiva, que é a igreja. É muito importante lembrar, e por isso vou fazê-lo, em que ambiente, às vezes nós esquecemos isso. É muito importante lembrar, esquecemos, eu sei disso por experiência própria. É muito importante lembrar em que ambiente o povo para quem Jesus vai dizer o que vamos ler, vivia. Que algumas vezes nós desassociamos o ambiente histórico, geográfico, etc., daquilo que Jesus diz e não conseguimos tirar a profundidade do que Jesus está a dizer. Meu irmão, escute isto com ouvidos de ouvir. Importante lembrar em que ambiente o povo vivia, o povo para quem Jesus disse isto. Porque nós hoje lemos, mas Jesus está a falar com um povo específico que tem características que nós não temos. Que estão a viver coisas que nós não vivemos. Que estão dominados como nós não estamos dominados. Que estão subjugados como nós não estamos subjugados. Então, quando a gente pensa nisto e reflete nisto, a profundidade do que Jesus vai dizer espero com a palavra que os irmãos entendam o que eu estou a dizer. Importante lembrar em que ambiente o povo vivia, quem os dominava. Escute isto, outra coisa muito importante. Qual a condição social e económica da maioria dos que o ouviam, bem como o estado de espírito de um povo, quando se vê dominado e subjugado, sem alternativa à vista, neste caso pelo Império Romano. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Em suma, o que eu estou a dizer é assim, irmãos, é bom ler o que Jesus disse, mas é bom entender para quem ele disse. E algumas vezes nós ficamos pegados na letra sem entender o quadro geral. Algumas vezes ficamos focados na mensagem sem entender o espírito da mensagem. E isso é apanágio, é mais comum aos religiosos, às pessoas que estão muito familiarizadas com o conteúdo. Irmãos, o povo para quem Jesus está a falar é um povo pobre. É um povo dominado por um império que a história da humanidade diz ter sido dos impérios mais poderosos da história. E aquela gente governavam os povos que dominavam a ferro e fogo. Eles não brincavam. Eles eram escravos. Eles eram dominados por um império que por sinal, dizia ter na liderança um Deus. O imperador vem a ser considerado Deus. É uma coisa. Okay? Era gente pobre, gente humilde, gente que não via alternativa à vista para a situação que eles estavam a viver. Estes para quem Jesus falava, era gente simples, pobres, desconhecidos, de profissões e ocupações normalíssimas, com famílias de um modo geral numerosas e sem grandes sonhos por realizar, a não ser verem-se livres do domínio de um império, que, como já vos disse, que a história diz ter sido dos mais poderosos da humanidade. Mas é justamente para eles que Jesus fala e revela segredos que estão escondidos aos mais poderosos ou que se julgam poderosos. É para gente simples e desconhecida, para gente sem grandes recursos,
sem relacionamentos de alto nível. Você percebe o que é que eu quero dizer? Sem relacionamentos de alto nível. Bom, eu sou amigo do prefeito, sou amigo do senador, bom, tenho alguns contactos com alguns centuriões, ele é gente... Jesus não está a falar para gente que tem a possibilidade de tirar algum partido de gente que está em lideramento. E sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque muitas vezes a igreja do século XX, e mais ainda a igreja do século XXI, nós achamos que as coisas de Deus funcionarão melhor e tomarão outros contornos e chegaremos a outros domínios se tivermos bons contactos. E com isto, eu não estou a dizer que nós... Bom, você vai perceber. Você vai perceber. Eu nem tenho que me justificar. É justamente para esta gente que ele fala. Gente sem relacionamentos de alto nível. Para pessoas, pelo contrário, dominadas e subjugadas por opressores severos e implacáveis que não pensam abrir mão do seu domínio. Eles não pensavam. Eu, com esta palavra e com esta meditação, pretendo levar-vos a entender que a igreja no século XXI se encontra, escute isto, convido-vos a ouvir, hiperestimulada, mas não verdadeiramente direcionada na sua verdadeira razão de existir. Você percebe o que é que eu quero dizer com hiperestimulada? Uma igreja hiperestimulada, mas não verdadeiramente direcionada na sua verdadeira razão de existir. Percebe o que é que eu quero dizer com uma igreja hiperestimulada? Muito ensino, muito encorajamento. As pessoas vêm à igreja numa... Irmão, eu estou aqui para quase como os toxicodependentes. Estou aqui para receber a minha dose da semana. Você lembra-se? Houve aí alguns irmãos que me lembraram que a última vez que eu estive convosco, partilhei a palavra sobre a diferença entre processos e eventos. E é disso que estamos a falar. Os irmãos querem vir à igreja para ser estimulados. Nós até dizemos que vir à igreja é carregar baterias. Nunca ouviu isso? Se calhar até já disse isso. Então as pessoas, é isso que vem. Vamos lá carregar baterias. Sabe o que é que isso quer dizer por outras palavras? Estimulem-me. Encorajem-me. Façam-me sentir bem. Deem-me a minha droga. Você percebe? Então as pessoas no fim do culto perguntam, o pastor pergunta, irmão, como é que foi o culto? Foi muito bom, foi muito bom. É ótimo que os cultos sejam bons, mas o objetivo é mais do que o culto ser bom. Nós queremos direcionar no verdadeiro sentido da palavra aqueles para quem ministramos. Mais do que os encorajar, nós queremos que eles tenham, vivam e levem a manifestação de Deus a todos. Certo? Mas o que eu estou a dizer é que, com esta palavra, gostaria de levar-vos a entender que, apesar de tudo, a igreja ainda hoje, e há diferenças realmente em denominações diferentes, em grupos de igreja, realmente o Senhor está a trazer assim um ar novo, um vento novo, um mover de Deus novo, mas ainda assim temos que admitir que a igreja está muito estimulada, mas não direcionada para a sua verdadeira razão de existir. Ou seja, é como um carro que tem o seu depósito atestado de gasolina ou de álcool, como é a vossa realidade aqui, ou até gás, atestado, limpo, impecável, mas não se move. Mas não o usamos, mas não usufruímos dele. Você percebe? Hiperestimuladas, as pessoas estão estimuladas sabem muita coisa, sabem como fazer, mas não estão dirigidas, não estão a ir na direção e a cumprir verdadeiramente o propósito para o qual fomos estabelecidos. Com esta palavra, pretendo dizer que é urgente algumas coisas. Número 1, transformar um ajunto de crentes num exército de homens e mulheres preparados para conquistar. Nós não queremos um armazém, uma coleção de... como é que eu vou pôr isto?
nós não queremos apenas que o número dos assistentes cresça. Nós deveríamos pretender ter um exército de homens e mulheres que estão preparados para conquistar e fazem-no. Segundo lugar, transformar uma plateia de assistentes, eu não sei se esta expressão se usa no Brasil, em atores sociais. Sabe o que? Atores sociais. Gente que na sociedade fazem a diferença. Atores sociais. Gente que, onde eles estão, onde eles trabalham, onde eles vivem, são a voz, são uma influência. Transformar a plateia de assistentes em atores sociais, em gente que vai agir fora. Terceiro lugar, transformar um conjunto de queixosos, por estarem centrados em si mesmos, constantemente necessitados, alguém sabe do que eu estou a falar? Em agentes que transformam, porque estão transformados no seu entendimento, em primeiro lugar. Transformar também ainda o entendimento, com esta palavra, pretende-se isso, transformar o entendimento da igreja, levando-a a entender que é, e deve ser, a manifestação para além do culto, a manifestação de Deus, para além do culto, do clero, do domingo e do templo. Para todos à sua volta, sem qualquer exceção de pessoas. Vou dizer de novo. Levar a igreja a entender que nós somos a manifestação de Deus para além do culto, para além do clero, para além do domingo e para além do templo. Porque nós sempre achamos que igreja é aquilo que está à volta. Igreja é aqueles que vão ao culto. Igreja, a manifestação de Deus, é em especial naqueles que foram ungidos para o ministério pastoral, isto, aquilo, aquilo outro. Algumas vezes nós pensamos que, ouça, irmão, e a gente nem pensa, isto está tão na massa do sangue, que nós nem avaliamos a coisa. É ao domingo. O dia do Senhor é ao domingo. Eu não sei, você percebe, é comum ouvir gente dizer que o dia do Senhor é o domingo. Bom, e os outros dias são de quem? Você percebe? É como o templo. Nós até dizemos assim para as crianças: estamos na casa do Senhor. Então a criança começa a pensar assim: estou a perceber, eu aqui tenho que me portar bem, mas da porta para fora posso ser eu. Tá bom. e você percebe, é o templo, é o lugar, o sagrado isto é sagrado, é chão sagrado. Então, e a minha casa? E esquecemos que nós somos verdadeiramente o templo do Espírito Santo. E o que deveríamos estar a dizer às crianças é: não faças barulho, porque ao fazeres barulho, perturbas os outros à tua volta. Essa é que é a verdade. É mais simples, mas a gente gosta de complicar. Estamos na casa do Senhor. Bom, e estas coisas parecem simples, insignificantes, mas vão determinando aquilo em que queremos e como agimos e como passamos a mensagem para os outros. E eu estou a dizer que com esta meditação, com estes pensamentos que eu quero partilhar com os irmãos, eu gostaria de transformar o entendimento de todos da igreja, levando a entender que é e deve ser a igreja a manifestação de Deus para além do culto. Ora, se é para além do culto, Deus não se manifesta apenas durante o tempo do culto. Deus manifesta-se na minha vida em todo o tempo. Não é no tempo do culto apenas. Claro que é suposto que quando estamos juntos como igreja, coletivamente, que haja a manifestação de Deus. Mas é suposto também, quando eu estou em minha casa, que haja manifestação de Deus na minha vida. É suposto que quando eu vou trabalhar, que haja manifestação de Deus na minha vida. É suposto que quando eu me cruzo com alguém na rua, que percebo que precisa de mim, que haja manifestação de Deus aqui, ali e agora. Não é culto, eu tenho Deus. Não é? Mas, em vez de apenas no clero, a manifestação de Deus de uma forma mais forte, como nós costumamos pensar, no clero, não. A manifestação de Deus é
em todos os que são igreja. Vocês concordam comigo? Em todos. Todos podem orar por enfermos. Não percebi. Todos podem expulsar demónios. Todos podem ter manifestação dos dons do Espírito Santo. Aonde? No culto. No trabalho, na casa, na escola, na rua, no bairro, no meio dos drogados, aonde for, aonde eu vou. Aonde eu vou, aonde eu estou. Então é para além do clero, é em todos. Mais do que isso. Em vez de apenas ao domingo, não é apenas todos os dias da semana, é a toda a hora. Em todo lugar, em toda a hora, em todo o tempo, em todos nós, todos os dias da semana. Não é apenas num dia, não há um dia sagrado. A nossa vida é que é consagrada. Em vez de apenas no templo, em todo o lugar. Por isso, pense isto, irmão. A igreja primitiva, pense nisto, porque isto é importante. Jesus vai marcar de facto esta gente, de tal maneira que a igreja primitiva, pense nisto, a fugir da perseguição, vocês lembram-se disso? A igreja tem que fugir da perseguição, influenciada. E a minha pergunta é esta: o que seria se a igreja primitiva, com o entendimento que tinha, estivesse a viver, permanecer na cidade, a viver em liberdade e com a possibilidade de se expressar como nós temos hoje? Alguém entendeu o que eu disse? A igreja influenciou de tal forma o mundo, mas hoje, irmão, eles não tinham posto certo, eles não tinham liberdade de expressão, eles não tinham uma cidade onde se pudessem firmar e mostrar ao perfeito que nós somos uma igreja. Eles não tinham morada. Se o prefeito viesse, então, onde é que vocês se reúnem? Não, nós não temos morada. A gente não tem posto certo. Aliás, nós nem temos um lugar onde. Você já imaginou? Eles não tinham liberdade de ter rádio, de ter televisão, de ter... Não havia isso. E viram o que eles fizeram do mundo? Sem liberdade, debaixo de opressão, debaixo de domínio, sem estabilidade. E nós oramos: oh Deus, dá-nos estabilidade. Porque nós sempre pensamos que a estabilidade e estas coisas todas são... E louvado seja Deus por isso. Eu não estou a dizer que nós temos que não ter isso para... Mas irmão, a minha pergunta vai noutra direção. Se não tendo é possível, tendo, não será que podemos ir muito mais longe? Eu quero que os irmãos venham comigo ao capítulo 5. Portanto, este é o quadro geral daquilo que Jesus vai falar. Veja o que ele vai dizer. Uma coisa impressionante. Eu quero... Bom, impressionante, mas os irmãos conhecem isso muito bem. Versículo 13 ao versículo 16 do capítulo 5. Diz assim: olha o que Jesus vai dizer para esta gente. Vocês são o sal da terra. Vocês, a Bíblia diz, na minha tradução, diz: vós sois o sal da terra. Meu irmão, para quem é que Jesus está a dizer isto? Para aquela gente que eu vos disse. Com aquelas características todas que falámos e pensámos assim rapidamente. Com aqueles constrangimentos todos que todos nós conhecemos. Jesus, olhe, eu não sei se vocês têm esta expressão aqui no Brasil, olhem a lata, a coragem, a ousadia de Jesus. Olha-lhes nos olhos e dizem assim: são vocês o sal do império. E as perguntas na cabeça da pessoa é: nós os escravos? Isso. Nós que estamos subjugados? Exato. Nós, os pobres? Uhum. Nós que não temos muita capacidade? Uhum. E sabe, quando a gente lê a Bíblia e vê e lê que Jesus diz: vocês são
o sal do império, da terra. Sabe também porque é que nós não vamos lá bem fundo ao que Jesus está a dizer? Porque sal para nós, no contexto do século XXI da nossa vida, é assim aquela coisa mais barata que as donas de casa compram quando vão às compras. Certo? Não sei qual é o preço. Quanto é que custa 1 quilo de sal aqui no Brasil? R$1. Ora, R$1. Está caro, está caro. Eu vou importar sal de Portugal. Isso está caro. Porque R$1, bom, mais ou menos. Não está nada caro. É isso mesmo. É isso. Não, é quanto custa? Lá custa 20, 30, por aí. Meu irmão, você já ouviu falar, estamos a falar de crise, você já ouviu falar da crise que é e difícil que é comprar sal? Você já ouviu isso? Não, é por isso que quando a gente vê Jesus dizer, vocês são o sal, coisa insignificante e barata. Aliás, 1 quilo de sal dá para quantos meses lá em casa? Vocês perdem a noção. Hã? Não percebi. Quantos quilos vocês compram de sal por ano? Máximo, minha irmã. E então agora com estas questões todas que se descobriu que o sal é mau para a saúde. Olha, outra coisa. Nós usamos o sal assim de uma forma muito automática, sem sequer o valorizar. É ou não? Nem olhamos para ele, nem... E é assim, está tão na massa... Olha, é uma coisa tão naturalmente, tão espontânea, que não... E depois o sal, nos nossos dias, é o quê? Bom, o sal é um mineral que nós usamos para avivar o sabor dos alimentos. Então Jesus está a dizer assim, vocês são... Quantos de vocês sabem, outra vez, eu vou bater nessa tecla, acho que este fim de semana que estiver convosco. Quantos de vocês sabem que Jesus é simples e muito prático? Hã? Simples, não se põe lá com grandes explicações filosóficas. Tudo o que ele quer é marcar a vida das pessoas e deixar-lhes registada na memória princípios fundamentais na vida. Então, quando Jesus está a dizer, vocês são o sal, será que Jesus estava a dizer isso? Vocês são assim aquilo que no século XXI será uma coisa banal, barata, irrisória, sem significado, automático, desvalorizado, o mais barato dos produtos. E será que Jesus o que está a dizer é apenas, vocês vão pôr um saborzinho, vocês vão salientar o sabor? É isso? Não, meu irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós vamos à história e vamos até aos dias de Jesus, o sal era um minério precioso. Algumas pessoas, fruto desta reflexão, ouça, meu irmão, sabe de onde é que deriva a palavra salário? Sal. Sabe porquê? Nos dias de Jesus, pagava-se com sal como se pagava com ouro e com metais preciosos e pedras preciosas. Então porquê é que Jesus não disse ouro? Porque o ouro não tem a função que o sal tinha nos seus dias. Sabe qual era a função do sal nos dias de Jesus? Manutenção dos alimentos e preservação da vida. Manutenção de alimento e preservação da vida daqueles que dele precisavam, o alimento. Tenho a certeza absoluta. Ouça, nos dias de Jesus o sal era um mineral precioso e raro em N lugares do mundo. Quando você se afastava das costas do mar, para dentro, as pessoas, o sal era, ouça, irmão, nós hoje conservamos, vamos às compras.
Chegamos a casa, pomos as compras, vocês chamam geleira, não é? Não, na geladeira, está feito. Ora, aquilo, vocês põem lá porquê? Porque hoje é a geladeira que mantém os alimentos e que vos fazem viver, sobreviver, vencer, fazer a vida. Mas naqueles dias, o sal tinha a função da geladeira. As pessoas tinham em casa arcas, as que podiam ter. Esta gente não tinha. Esta gente não tinha essa capacidade. Jesus está a dizer que eles seriam o que eles não tinham. Eles sabiam do valor do sal. E por isso Jesus está a dizer, vocês conhecem o valor do sal? Vocês são isso. Naqueles dias, enchiam-se arcas, caixas de madeira com sal e punha-se lá dentro os alimentos, e o sal, em contacto com os alimentos, conservavam os alimentos e eram a garantia, os alimentos que seriam a garantia da sobrevivência da espécie humana. Tem aqui outra coisa muito interessante, vocês sabem, o sal que cumpria o seu propósito de preservar e garantir a vida, era o sal que ficava próximo, mas é mais do que próximo, era em cima de. Porque o sal que preserva não é o sal que está perto, é o sal que se dilui em. Quando você põe uma caixa com sal, quando você constrói uma caixa e põe lá sal dentro, é óbvio o que eu estou a dizer ou não? Quando você constrói uma caixa e a enche de sal, vamos dizer que isto está tudo cheio de sal, e você pôs uma peça de carne lá dentro que pretende preservar, o sal que cumpre no verdadeiro sentido da palavra a sua função é este. Porque todo o outro só exerce pressão para que ele cumpra o seu propósito. Mas este dilui-se nisto. A gente já nem sabe o que é sal e o que é carne. Eu cresci numa igreja, que não vou dizer qual é o nome, mas que sei que alguns de vocês vêm de lá. E olha, eu não estou a falar mal de igreja nenhuma, só estou a meditar na estrutura de pensamento que molda a nossa vida. Quantos de vocês sabem que a forma como pensam determina a forma como vocês vivem? Quantos de vocês sabem que aquilo em que vocês acreditam determinará as ações que vocês estabelecerão? Eu ouvi, ninguém me contou. Eu ouvi, não foram uma, nem duas, nem três. Muitas vezes. Do púlpito, incentivava-se os jovens, nomeadamente da igreja, a não irem para a universidade e, em especial, a não se meterem em cursos do estilo filosofia, psicologia, sociologia e outros cursos relacionados com as humanidades, porque era muito perigoso para a nossa fé e seríamos muito influenciados lá, e por causa disso alguns vacilaram na fé. Quantos de vocês ouviram isso? Só 2? Uau, vocês é gente. Quantos de vocês sabem que é mais fácil aprender do que desaprender? A psicologia chama a isso, eu não vou perder muito tempo com isso, mas a psicologia chama a isso condicionamento operante. Uma vez que eu tenho uma estrutura de pensamento adquirida e sustentada e mantida durante muitos anos, quando eu descubro a verdade que é contrário àquilo que eu vivi, eu aceito a verdade, mas com muita dificuldade consigo viver de acordo com a verdade sabida. Exatamente. Ou seja, eu saí do Egito, mas o Egito não saiu de mim. E só isso é assunto para mais 10 sessões. Então, onde é que eu ia? Irmãos, vamos parar aqui.
Em última análise, o que nós estamos a dizer é isto. Escute isto, convites a ouvir. Em última análise, o que estamos a dizer é isso. Eu não estou seguro, eu como pastor, não estou seguro que o irmão conviva com esta irmã, porque ela vai influenciá-lo e eu vou perdê-lo. Portanto, irmão, não se junte. E em última análise, eu não percebi que se eu tenho receio que o irmão se junte com ela, foi porque em última análise eu também não o treinei devidamente para você se juntar com toda a gente. Nós sempre vemos as coisas do nosso ponto de vista. Não, você, como é fraco, não vá. Nunca pomos em causa, não. Eu é que não treinei devidamente para que você se misture com toda a gente. Meu irmão, quando nós temos medo disto e daquilo e daquele outro, é bom pensar também o que é que eu fiz que não devia ter feito e o que é que eu não fiz que deveria ter feito. Somos líderes. Um líder é isso. Não descarta a responsabilidade para os outros. É por isso que nem todos querem ser líderes e alguns vêm a sê-lo e desistem. Ora, Jesus está exatamente com uma filosofia completamente diferente e com um paradigma diferente. Ele está a dizer, vocês, eu vou fazer de vocês. É mais do que eu vou fazer de vocês, é vocês já são sal da terra. Misturem-se, influenciem, conservem, garantam a sobrevivência daqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já leram o livro A Cabana. Irmão Wilson, é obrigatório. Irmão, já leu? Vale a pena? Bom, é a minha opinião, Wilson. Eu estou a dizer é obrigatório na minha perspectiva. Você percebe? Na minha. Porque se quem está em autoridade lê aquilo e diz, este Deus... Porque o livro apresenta-nos um Deus assim, completamente fora da estrutura eclesiástica. Eu conheço pastores e gente que começou a ler o livro e que me disse assim, João, eu não consigo ler isto. Bom, não admira, o irmão é um irmão que escreve o livro, escreveu o manuscrito e ofereceu o manuscrito a uma série de editoras na América e acho que mais de 20 recusaram-se a publicar o livro. E ele viu-se na obrigação de, nos Estados Unidos, começar uma editora para editar o seu próprio livro. Claro, agora toda a gente o quer editar porque é um sucesso de vendas. Foi o livro, para vocês terem uma ideia, um livro com um forte teor cristão, foi o livro mais vendido em todos os estados da América, considerado no New York Times o best-seller de 2008. A Cabana é como se chama. E está, olha, os aeroportos, eu já parei aqui no Brasil nesta viagem em 2 aeroportos, todos têm. Quem publica esse livro, creio que aqui no Brasil, é a editora Sextante, exatamente. Aconselho-vos a ler. Estávamos a falar de Jesus dizer que nós somos o sal. Irmãos, escute isto com ouvidos de ouvir. Nós que temos Jesus individualmente, nós que temos Jesus coletivamente como igreja, fomos chamados para ser o quê? Sal, para nos misturarmos. Meu irmão, não é para pôr sabor na vida apenas das pessoas. É para os preservar, e escute isto, e impedir a degradação daqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, a igreja, deveríamos, com os nossos atos, mais do que com palavras, estar lá para impedir a degradação dos casamentos, a degradação da juventude, a degradação da mulher, a degradação do homem, aonde a igreja chega e as pessoas estão em estado de deteriorização, a igreja tem que lá chegar e dizer, chegou, parou, nós estamos aqui para mudar a tua vida.
Ou seja, Deus chegou, o reino de Deus chegou a ti por intermédio de mim. Eu estou aqui para impedir, para conservar, para que a imagem e a semelhança de Deus que existe no drogado, na prostituta, no empresário, em toda a gente, seja preservada e, mais do que isso, vivida no seu ponto mais áureo. Então, igreja não é um ajuntamento. Porque se igreja é um ajuntamento, escute isto, olha o raciocínio. É sal no saleiro. E o efeito do sal no saleiro é nulo. É zero. É nada. Certo? O que é o sal no saleiro? É sal. Qual é o efeito do sal no saleiro? O que é que a gente diz? Bom. Agora. Você sabe o que é que Jesus diz também? Jesus diz no versículo 14... que nós não éramos apenas o sal, mas que nós éramos a luz do mundo, certo? E a luz, tal como ainda hoje, eu gostava muito que os irmãos prestassem atenção a isso. A luz, como ainda hoje, já naquele tempo, era fundamental para iluminar, ou seja, tornar claro, tornar visível tudo à volta do homem. Quantos de vocês sabem que todo o conselho de Deus é isso? Torna claro, torna visível o verdadeiro propósito do homem. Okay? A luz serve e servia para dissipar, fazer desaparecer trevas. Ou, escute, com trevas, às vezes nós usamos umas palavras, as trevas, para dissipar, para destruir, para acabar com a obscuridade, o obscurantismo. A luz era também fundamental para o convívio. Meu irmão, você não consegue conviver às escuras com outros. Fundamental para convívio, para o prolongamento dos relacionamentos. Prolongar os relacionamentos. É de dia estamos em relação. Vem a noite, cada um vai ao seu lugar. Mas havendo luz, os relacionamentos prolongam-se. São consequentes. Faz sentido o que estou a dizer ou não? Estamos em casa. É de dia, relacionamos, vemos-nos uns aos outros, podemos nos encorajar uns aos outros, tocar uns nos outros, estimular uns aos outros. Não é isso? Comer juntos, estar em relação, ter tempo. Vem a noite, quantos de vocês sabem do que eu estou a falar? Estamos todos reunidos em família e planeámos fazer não sei o que esta noite. A luz em São Paulo foi-se abaixo. Vai tudo para a cama. É ou não? Por mais que se acenda uma velinha ou um candeeiro, não sei como é que os irmãos fazem aqui, bom, os relacionamentos ficam como limitados. Certo? Quando Jesus diz, vocês são a luz, sabe o que é que isto quer dizer? Quem está perto de vocês tem a possibilidade de ser visto, entendido, amado. Tem a possibilidade de descobrir que há gente que tem tempo para, que toca. Quantos de vocês sabem da importância do toque? Meu irmão, tem alturas na vida em que nós não, eu estou a falar para líderes, eu sei do que estamos a falar também. Tem alturas na vida e até no ministério que às vezes só um abraço é melhor que a maior e mais poderosa pregação. Estou a fazer poesia agora. Isto não é bem verdade, é poético, é bonito. Não percebi? Sim ou não? Agora escute isto. Você já imaginou o que é o toque numa prostituta, ou num toxicodependente, ou num alcoólico?
Por isso Jesus deixava-se tocar por toda a gente. E não era regra nos seus dias. Muito menos mulheres. Proximidade. Quando a Bíblia fala de sermos luz, a luz põe próximas coisas. A luz ajuda-nos a ver, a discernir. Fundamental para convívio, para prolongamento dos relacionamentos. Um pouco de luz é suficiente para afastar a escuridão. Eu disse um pouco. E quem era o povo? Era um pouco. Era um pouco de nada. Jesus dizia, vocês são a luz deste império. Uma vez acesa a luz, ninguém com entendimento a esconde. Todos a observam e dela beneficiam. Agora, eu queria chamar a atenção, porque Jesus foi... Irmão, eu não quero forçar o texto. Pastor Wilson, eu não quero forçar o texto. Mas eu acho que Jesus foi... Eu nem sei o que dizer. Jesus foi no mínimo estranho. Porque Jesus, entre a explicação... Ele explica o que é o sal, fala do sal, começa a falar da luz, não a explica logo, e diz que são a luz, e agora veja o que diz ainda no versículo 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmão, você sabe, eu acho que se fosse eu a escrever o sermão, se fosse eu a falar no monte, eu diria, vocês são o sal e a luz da terra, e não se pode esconder uma igreja edificada de uma forma excelente. Mas Jesus opta por não dizer igreja e fala de cidade. E eu quero sugerir-vos que o que Jesus está a dizer é o seguinte: vocês, como a igreja, vão ser o sal e a luz das pessoas, de forma que a cidade mude. Irmão, eu vou mais longe. Espera aí, que eu gostava que todos olhassem para mim, quanto mais não seja para ver a vossa reação. O que eu estou a querer dizer é que nós não fomos chamados para pastorear igrejas, mas fomos chamados para pastorear cidades. Nós não fomos chamados para fazer a igreja crescer. Fomos chamados para que o ambiente na cidade mude. Por isso a igreja cresce. Eu vou dizer de outra maneira e mais devagarinho. Nós não temos uma estratégia para a igreja crescer. Nós temos uma estratégia para mudar a cidade. Por isso a igreja cresce. Não percebi. Por isso a igreja cresce. Eu vou dizer-vos assim. Os irmãos vão me desculpar. Eu quero dizer com humildade, e o Senhor sabe o que anela o meu coração. O quanto eu queria que a Europa vivesse. Eu queria e quero. E mesmo que morra sem ver, quererei que a Europa tenha uma visitação de Deus e o povo uma abertura para as coisas de Deus como o povo brasileiro tem. Mas, meu irmão, vocês vão me desculpar a minha franqueza. Eu não entendo como é que a igreja cresce tanto no Brasil e a sociedade brasileira não muda. A cultura não muda. O crime não baixa. O ensino não melhora. A corrupção não acaba. Infelizmente, nós vemos até ministros do Evangelho, pastores, líderes envolvidos na política,
Mas o objetivo deles ao irem para a política é para terem mais ferramentas e contactos, vou dizer, para que a sua denominação e igreja cresça. Quando o que deveria de estar a acontecer era metermos-nos em todas as esferas da sociedade, inclusive na política, para sermos sal e luz para com todos os homens. Eu vou dizer, não sei, vocês estão a gravar isto? Eu vou dizer. Eu temo que alguns pastores cristãos, evangélicos, o que for, protestantes, evangélicos, pentecostais, carismáticos, o que for, se metam na política e tratem os muçulmanos como os muçulmanos, se chegarem ao poder, nos tratarão. Proibindo várias expressões religiosas que não a minha. Quando os crentes, quando quem tem Jesus e a sal e luz, aonde estão, amam todos sem exceção e são sal e luz para todos. E quem quiser receber, que receba. E se Deus está em nós e conosco e por nós, todos têm a possibilidade de o conhecer sem nenhuma exceção. E todos terão liberdade para se expressar como entenderem. E quem tem a unção e a verdade, que a manifeste. Meus irmãos, a igreja está convencida que são leis que alteram o comportamento das pessoas. Só o poder do Espírito Santo e a palavra, num coração quebrantado, altera a vida e o coração das pessoas. Jesus dizia assim: não se pode edificar uma cidade, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos ao tempo de Jesus. Nos dias de Jesus, edificavam-se cidades em elevações. Havia uma elevação a algures e edificavam-se cidades nessas elevações e fazia-se muros. E a cidade lá dentro, lá estava a cidade lá dentro, com as casas, com as estruturas das pessoas e as pessoas a viverem em sociedade lá dentro. Era assim que se edificava a cidade. Por uma razão simples, porque da cidade, num ponto alto, se avistava o inimigo mais longe, tínhamos mais alternativas de defesa, certo? Claro, ao mesmo tempo também éramos mais visíveis pelo inimigo. Como dizemos em Portugal, não há bela sem senão. Como se diz de outra maneira, não há rosa sem os espinhos. Não é tudo bom, nem tudo fácil, nem tudo. E naqueles dias edificava-se uma cidade sobre os montes e Jesus dizia: não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre o monte. Pois não. Da mesma maneira, vocês não podem estar escondidos, não podem estar no saleiro, não podem estar como estão, aonde estão, pensando o que pensam, julgando ser o que vocês não são. Meu irmão, o que é afinal edificar uma cidade sobre um monte? Eu vou dar alguns exemplos. Wilson, num dia destes eu estava a pregar na França e veio um casal. O irmão, escute isto com ouvidos de ouvir. Eu vou dizer algumas coisas práticas, está bom? Veio um casal ter comigo no fim do culto. Eu preguei não sobre isto. Eles não sabiam que eu pensava isto, que eu meditava nisto, que eu acreditava nisto. E eu ministrei, já nem me lembro sobre o quê, mas veio um casal de gente assim com uns 30 anos, gente nova, ter comigo e muito felizes no fim da ministração. Quantos de vocês sabem o quão frustrante é as pessoas no fim da ministração vêm ter connosco muito felizes e fazem comentários de felicidade que a nós nos deixam profundamente tristes? Eles não perceberam nada do que a gente... Vocês têm essa experiência? E a gente está a pregar e antes de pregarem, enquanto prega, diz: não, hoje vai haver luz.
Hoje o povo vai sair daqui com revelação e entendimento. E nós atrevemos-nos a ir para a porta despedir das pessoas e só pelo comentário que eles fazem a gente sai deprimido e diz para a mulher: amor, ele não percebeu nada do que eu disse. Quantos de vocês sabem do que eu digo? Podem levantar a mão que os membros não estão cá hoje. Amém. Ai, 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 ai. E lá vinham eles ter comigo e disseram: pastor, estamos muito felizes. Eu disse: ah, é? Ótimo, então. Meu irmão, sabe, nós somos os dois professores. E louvado seja Deus, porque o Senhor libertou-nos de dar aulas e agora estamos numa nova fase da nossa vida, com profissões diferentes e tal. E eu fiquei logo com uma cara. Eu disse: ah, é? Então contem. Quando eles me disseram isso, eu fiz... E eu disse: ah, é? Então, mas o que é que se faz? Irmão, o irmão sabe o que é difícil? Sabe o quão difícil é ser professor nestes dias? Eu disse: sei. Aliás, eu vivo com gente que fugiu da escola há 22 anos. Porque vocês não souberam cuidar deles. Sei. Bom, eu não disse, eu pensei, eu isso já não disse. Eu já não estava a ouvir. Quantos de vocês sabem também do que eu estou a falar? Clique! Eu já não estou lá. Hã? Sabem disso ou não? O interruptor desligou. E eu comecei logo a pensar: já percebi. A razão por que o Senhor te livrou é porque tu não tens maturidade, nem estrutura para lá estar. E realmente o melhor é saíres antes que morras. E antes que te desvies. Mas ouça, quem é sal e luz, por duro que seja, diz: Senhor, eu quero a graça de que eu preciso para estar onde eu estou. Eu quero a sabedoria de que eu preciso para fazer o que eu faço. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Eu quero a ousadia e a loucura que é necessária para ser e fazer o que eu sou e faço. E das duas, uma. Ou eles matam-me, ou eu levo vida. Dou-lhe outro exemplo. Semanas depois, uma irmã veio toda contente comigo. No fim de um culto, irmão, é verdade. Deus sempre nos dá tudo aquilo que precisamos. E eu estava feliz porque é ótimo ver gente abençoada. Vocês gostam disso? É de longe melhor isso. Então, meu irmão, o que é que o Senhor deu? Irmão, eu vivia num prédio. Um prédio com muitos problemas. Olha, a minha vizinha, ela lá explicou, a minha vizinha do não sei quê, o marido batia, é uma discussão, é pratos, os crianças, é gritos, a polícia vem, olha, o de baixo é toxicodependente, é isto, aquilo. Eu orei tanto. O Senhor tirou-me de lá, agora vivo num apartamento, um prédio. E eu com uma vontade. Minha irmã, foi bom o Senhor tê-la livrado lá antes que a irmã se desvie. Eu percebo. Meu irmão, isto é muito fácil dizer aqui, mas levar o povo e nós mesmos a entender isso. Por isso eu dizia o que disse no início, e não vou repetir para não perder muito tempo: transformar uma plateia de assistentes em atores sociais. Uma plateia de gente queixosa em gente renovada no entendimento, que sabe que foram chamados. Ouça, meu irmão, como o pastor Wilson disse, nós não viemos aqui, eu espero não ter vindo aqui por acaso. Da mesma maneira que nunca estamos aqui por acaso. Deus tem encontros na agenda que nós não agendamos. E que podem mudar o curso da nossa vida. Podem mudar a página de um livro que estamos a escrever e escrever outra coisa. Vocês acreditam em encontros inesperados? Sim.
Sabe a que conclusão eu cheguei? Eu fui para casa, a minha mulher é que me ouve. E tenho um filho que alimenta muito estas discussões. O tal que quer ir para ele gosta disto. Ele diz, não, paizinho, é isso. E por isto, por aquilo. Ele dá-me luta. E quantas vezes ele não concorda comigo e me irrita? Vocês riram-se de mim ou de vocês? Ou o vosso sorriso é, eu também tenho esse dilema. Os filhos não vão ter sempre 10 anos, 12 anos sem opinião. Aliás, eles vão saber mais do que você e é bom que você aprenda até com os seus filhos, também os espirituais. É suposto que a gente faça discípulos de maneira que haja gente que hoje estão debaixo da nossa liderança, que amanhã nos liderem. Amém, mas isso na prática é muito duro. Eu sei do que eu estou a falar. E isso só acontece no meio de gente que sabe que o reino é dele, Wilson. Porque se o reino é teu, tu não permitirás ninguém crescer mais do que tu. Fui para casa e fui meditar nestas duas histórias. Sabe a que conclusão eu cheguei? O problema da sociedade moderna, entre outros, não vou dizer qual é o problema, 2 pensamentos que gostaria de vos trazer. O problema é que a nossa sociedade está a viver assim. Escute isto, convido-vos de ouvir. A primeira... Sabe porquê que é difícil de ser professor dos nossos filhos? Porque a primeira experiência de escola que as crianças deveriam ter era em casa. Junto do pai e da mãe. Quando o papá tirou tempo e diz, filho, faz lá aí uns desenhos. E o menino fez... E ofereceu ao pai, e pintaram juntos, e o pai ensinou a fazer o nome. E quantos de vocês sabem o que eu estou a falar? E as contas, e rimos-nos juntos, e brincar com as peças, com o Lego, não sei se vocês têm aqui, e os puzzles, e o filho a perguntar ao pai, papá, como é que é isto assim assim? E calou-se e ouviu, e escutou e aprendeu. O problema é que os pais em casa não têm mais tempo para dar às crianças as primeiras experiências de escola, sujeição, submissão, quem é a pessoa que ensina, quem é a pessoa que aprende, o valor de aprender, o valor de estar debaixo de alguém que sabe mais do que eu e eu não me sinto inseguro por isso. Pelo contrário, sinto-me protegido, amparado, com noção de limite. Porque o pai disse, não filho, vamos acabar isto. Não, agora vamos arrumar. Isso é ser professor. Não, agora vais arrumar os brinquedos. Não, a gente não precisa, a gente tem, como vocês dizem, a babá. A gente paga uma babá para fazer isso. Olha, a Isabela, a minha mulher, ensinou os meus filhos, desde 2, 3 anos, a fazer a cama. Claro. Toda a gente sabe que criança com 2, 3 anos não faz cama nenhuma. Sabe como é que eles faziam? Puxavam a coisa e diziam, mãezinha, já está muito bem, meu filho. Hã? E depois a criança lá ia brincar e a Isabel ia nas costas dele, sem ele ver, e fazia a cama toda bem feita. E ele, quando chegava ao quarto, todo orgulhoso. Alguém sabe do que eu digo? Era como eles quando me diziam, paizinho, posso conduzir? Vocês chamam dirigir o carro. Eu dizia, podes. E eu sentava-os ao meu colo, com 2, 3 anos, lá naquelas ruas mais sossegadas da vila onde a gente vive, sem trânsito. E eles iam agarrados ao volante, todos convencidos e orgulhosos, porque iam a conduzir. Mal eles sabiam que era eu que carregava nos pedais e que era eu que, debaixo das mãos dele, segurava no volante. Mas ele está a aprender a ser conduzido. Essas experiências acabaram. Quer outra? A primeira experiência de igreja deveria de ocorrer nas casas, na família. A primeira experiência de igreja não é na igreja, é em casa. Mas os pais não têm tempo. Não há tempo. Ouça, você sabe qual é o bem mais precioso do século XXI? Não é o ouro, isso já foi. O bem mais precioso do século XXI chama-se tempo. E sabe qual é o dilema? As crianças vão para a escola, não é só sem a experiência de escola em casa. Vão para a escola
sem a experiência de família em casa. E na escola, se encontrarem um professor que é mais do que professor, é um pedagogo, é alguém que se preocupa com a criança e de vez em quando faz uma festa e encoraja, e que a criança vai dizer: uau, o meu pai nunca fez isso comigo em casa. E ficam ligados ao professor como nunca antes aconteceu na história. Então os professores dizem: eles são muito mal criados, eles não têm estrutura nenhuma. Você percebe? Aonde é que estão os crentes que são luz, que discernem as coisas, que tornam visíveis estas coisas, que prolongam os relacionamentos na escola, ou seja, vestem a camisola, não é só do professor, é de um pai. Amém? Mas os membros da nossa igreja dizem: pastor, não, eu sou pago é para ser professor. Não percebeu? Percebeu ou não percebeu? Mas o mesmo dilema acontece na igreja. Quantos de vocês têm experiência que filhos de alguns crentes em casa não tiveram as primeiras experiências de orar, de louvar, de confiar em Deus, de leitura bíblica? Quantos de vocês? E os miúdos chegam à igreja, já deveriam ter tido, filhos de crentes, já deviam ter tido as primeiras experiências de igreja lá em casa. Infelizmente são vocês que vão ter que ser pais para eles. Isso é um desafio para nós. Mas se nós somos sal e luz, então nós assumimos, vestimos essa camisola e dizemos: Senhor, precisamos dessa graça e dessa medida. Como aqueles homens tiveram a graça e a medida de debaixo de um império que governava a ferro e a fogo, tiveram a medida para os seus dias. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, onde abunda o desvio de Deus, superabundará a graça para lá chegar. Meu irmão, você confia nisso? Confia nisso? Chamados para mudar a cidade. Então sabe o que é que eu acredito? Imagine, Wilson, em determinada escola do Estado há uma escola com 100 professores, 30 são crentes, que se reúnem, que oram, que percebem que orar não é no culto, é em todo lugar, que servir não é na igreja, é em todo lugar, que o sagrado não é o domingo, é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta. Que depender de Deus não é uma coisa que exercitamos quando estamos juntos na igreja. Depender de Deus é estilo de vida. Irmãos, nós vamos fazer a diferença nesta escola. Vamos edificar esta escola como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder, de tal maneira que o Ministério da Educação soube que naquela escola o índice de abandono escolar é menor, o comportamento dos alunos é melhor, a relação entre colegas de trabalho, professores e diretores é a melhor, o sucesso escolar é o maior do Estado, e o Ministério da Educação quis saber porquê. Está a escola edificada sobre um monte que não se pode esconder. É visível. Qual é o fator de mudança aqui? Homens e mulheres que são sal e luz. Homens e mulheres... mas você é membro de igreja. Isso é secundário. Não, mas a que igreja é que você vai? Não, isso não é por aí. É pôr na prática Cristo. Alguém está ouvindo? Hã? Você crê nisso? Não percebi. Você crê nisso? Eu vou dizer uma coisa grave. Eu não estive 22 anos no Desafio Jovem para pôr membros nas igrejas. Eu estive 22 anos no Desafio Jovem para melhorar a condição do meu país. Porque quando eu mudo um drogado, quando a graça de Deus chega à vida de um drogado,
Sabe quantas pessoas eu melhorei? Umas 40. O pai, a mãe, os irmãos, o tio, a avó, aquilo, aquele outro, paré. Alguém está a ouvir? E por causa disso, alguns vieram a Jesus e são membros da igreja. Meu irmão, nunca vá ter o que eu vou dizer, Wilson? Se eu disser alguma coisa que não está correta, é o pastor Wilson que tem... Irmão, eu estou de passagem. Eu sou um cometa, você percebe? Não, eu não estou a brincar. Eu não estou em autoridade aqui. Não faz. Irmão, não chego ao pé de ninguém para que ela seja membro da videira. Chego ao pé dela porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. E não permita que passe alguma coisa relacionada com o interesse dele por mim, é porque ele quer engrossar as fileiras da igreja. Meu irmão, na medida em que o Senhor nos ajude, irmãos, o Senhor nos ajude, na medida em que a gente tem o coração de Deus, nós amamos pessoas como Deus ama. E o interesse é da pessoa, pela pessoa, por causa da pessoa, por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. E se Ele nos quiser acompanhar na igreja e na vida, são muito bem-vindos. E vão ser encorajados a conhecer, escute, e vão ser encorajados a conhecer o Jesus que eu conheço, mas também a serem sal e luz como eu sou. Vejam o que Jesus diz. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diga comigo, eu fui chamado para pastorear a minha cidade, o meu prédio, a minha rua, a minha família, o meu bairro, o meu prefeito. E por isso, Deus acrescentará à igreja aqueles que se hão de salvar. Luísa. Irmãos, os irmãos que têm acompanhado o pastor Gilberto e têm me acompanhado aqui, sabem muito bem que o que o pastor João Martins tem falado é o que nós temos insistido, para que a gente faça a diferença. Nós temos que ganhar a nossa geração, não é uma questão de crescer uma igreja, mas de ganhar uma geração e preparar uma nova geração para dar continuidade na obra do Senhor. E nós podíamos orar um pouco sobre essa palavra. É muito bom ouvir sempre os mesmos princípios por prismas diferentes, porque isso vai consolidando nos nossos corações a vontade do Senhor, o propósito de Deus e nos dando novas estratégias para estar ministrando a visão de Deus para nós, como líderes, a nossa influência na vida das pessoas, para que elas sejam sal, para que elas sejam luz. Vamos ter um tempo de oração agora. Evidentemente que nem todos aqui têm intimidade com todos, mas com certeza tem alguém que faz parte da sua equipe. Vamos orar por isso, consolidando e pedindo ao Espírito Santo, marque nas nossas vidas essa palavra. Marque no nosso espírito esse princípio. Sela esse propósito, sela esta visão
nas nossas vidas, porque não podemos sair disso, não podemos avançar em outra direção, temos que ficar firme nisso, porque essa é a vontade do Senhor e para isso que nós fomos levantados, amém? Vamos ter um período então de oração, levante agora, ore com seu irmão, aqueles que fazem parte da sua equipe, né? Porque estão juntos, então você ore, ministre, proclame, se você é o líder dessas pessoas, então impõe as mãos e ministre o poder de Deus para selar essa palavra, essa mudança de entendimento, renovação da mente, para que possamos praticar a visão do Senhor. Vem, Senhor, nós precisamos de mais, Senhor, mais convicção, mais revelação, mais disposição, Senhor, de levar a Tua palavra, levar o Teu entendimento, o Teu propósito, ó Deus. Senhor, Tu morreste naquela cruz, Senhor, não para nós, não somente, Senhor, nos apropriar para as nossas próprias vidas, Senhor, da Tua grande libertação, Senhor, mas Tu ali vieste, ó Deus, para transformar este mundo, ó Deus, e nós temos que ser sal, temos que ser luz, resplandecer a nossa luz, onde quer que estejamos, onde quer que sejamos enviados. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Hanamalai xererebelere belere beclei salabalas. Riclei salabalas, rerebelere beclei salabalas, xereclei salabalas. Rerebelere belere beclei salabacacarala, xereclei salabalas. Hanamalai xererebelere belere beclei salabalas. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Muda, ó Deus. Transforma, Senhor. Renova, Senhor, as nossas mentes. Renova, Senhor, os nossos paradigmas. Amplia, Senhor, a nossa visão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Imprima nos nossos espíritos, ó Deus, essa palavra. Que ela não saia das nossas mentes. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos voltar os nossos sentimentos em torno dessa palavra. Assumirmos, Senhor, a Tua completa vontade. Ó Deus, para as nossas vidas, para a Tua igreja, a igreja do Deus vivo. Haramalai xererebelere beclei salabalas. Haramalai xererebelere beclei salabalas. Haramalai xereclei salabalas. Rerebelere beclei salabacacaralai xererebelere beclei salabalas. Haramalai xererebelere salabalas. Haramacacaralai xererebelere beclei salamacacaralai xererebelere beclei salabalas. Hanamacacaralai xererebelere beclei salabalas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Hanamalai xererebelere beclei salabalai xereclei salabalas. Rerebelere beclei salabalai xererebelere beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rerebelere beclei salamalai xereclei salabalas. Hanabacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalai xererebelere beclei salabalas. Hanabalai xereclei salabalai xereclei salabalas. Hanabalai xererebelere beclei salamacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalai xereclei salabalai xereclei. Hanabalai xererebelere beclei salamacacaralai xererebelere beclei salamacacaralai. Rerebelere beclei salamalas. Haramacacaralai xererebelere beclei salabalai xereclei salabalas. Hanamacacaralais, rereclei salabalai xererebelere beclei salamacacaralais. Rerebelere beclei salabalas. Levanta, Senhor, um povo, Senhor, que entende o Teu chamado, que tem uma visão clara, que tem um conhecimento de Deus, para mudar, mover, transformar o mundo, ó Deus. As nossas famílias, as nossas escolas, as empresas desse país, ó Deus. Mexer, Senhor, na estrutura desse país, ó Deus.
Hanamalai xerere belere belere beclei salamacacaralai xerere belere belere beclei salabalas. Hanamacacaralai xereclei salabalai xerere belere belere beclei salabacacaralas. Rere belere 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 beclei salabalas. Oh, rabalai xereclei salabacacaralai xerere belere 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 beclei salabacacaralas. Rere belere belere beclei salabalas. Harakalai, xereclei, salamalai, xerere, belere, 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 beclei, salamacacaralai, xerere, belere, 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 beclei, salamalas, belere, belere, beclei, salamalas. Levanta, Senhor, um povo, um movimento, Senhor, uma onda de mover, Senhor, de transformação, Senhor. Harabalai, xereclei, salabalai, xerere, belere, beclei, salamalas, belere, 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 beclei, salamacacaralai, xereclei, salamacacaralás. Belere 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 beclei salabalai xereclei salabalai xereclei salabalas. Hanamacacaralai xerere belere 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 beclei salabalas. Hanamacacaralai xerere belere 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 beclei salabalas. Hanamacacaralai xereclei salabacacaralai xerere belere 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 beclei salabacacaralai xereclei salabalas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca, ó Deus. Harabalai xerere belere belere beclei salabalas. Harabalai xerere belere belere beclei salabacacaralas. Haramacacaralai xerere belere 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 beclei salabacacaralai xereclei salabalas. Belere 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 beclei salalai xereclei salabacacaralai xereclei salabalas. Levanta, Senhor, um povo que brilha, um povo que é sal, um povo que se mistura e influencia. Belere 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 beclei salamacacaralai xerere belere 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 beclei salamalai xereclei salamacacaralai xereclei salabalas. Haramacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalas. Belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalas. Harabacacaralai xereclei salabacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalas. Haramalai xerere belere 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 beclei salabalas. Harabacacaralai xereclei salabalai xerere belere belere beclei salabalas. Harabalai xereclei salabacacaralai xereclei salabalas. Harabalai xerere belere 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 beclei salabalai xereclei salamacacaralai xereclei salamacacaralas. Belere 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 beclei salabalai xereclei salabalas. Harabalai xerere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salamalas. Hanamalai belere 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 beclei salamalas. Hanabalai xereclei salabalas. Belere 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 beclei salamalai xereclei salamacacaralai xereclei salamacacaralai xereclei salabalas. Harabacacaralai xerere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salamalas. Hanamalai xerere belere belere beclei salamalas. Belere 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 beclei salamalai xereclei salamacacaralai xerere belere 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 beclei salamalas. Hanamalai xerere beclei. Rere belere beclei salamas. Rere belere beclei salamalai xereclei salamacacaralas. Belere 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 beclei salamalas. Garabalai xereclei salabalas. Sim, Senhor. Hanabalai xerere belere belere beclei salamalai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salamalas. Tenho fome de ti, da tua presença. Harabalai xerere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralas. Harabalai xereclei salabalai xereclei salabalai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Haramacacaralai xereclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamalai xereclei salabalas. Hanamacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rere belere 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 beclei salamacacaralai xereclei salabalas. Rere belere belere beclei salamacacaralai xereclei salabalai xereclei salabalas. Glória ao Senhor. Harabalai xereclei salabalas. Sabe, irmãos, nós precisamos primeiro levar as pessoas a conhecer o poder de Deus. As pessoas precisam experimentar. Sabe, é muito ruim
ver alguém que serve a Deus, mas nunca ter experimentado o sobrenatural do Senhor. Então, as nossas igrejas têm que fluir o poder de Deus. As pessoas têm que ser batizadas no Espírito Santo, têm que ter experiências. Deus tem que tocar, tem que virar do avesso, tem que se quebrantar diante do Senhor. Abaixa aí para mim, Marcelo. Mas tão logo a pessoa experimente o poder de Deus, nós precisamos ensinar para que é isso. Nós vamos fazer o que com esse poder agora? Com essa experiência. E agora? Nós precisamos ensinar isso. Porque ou às vezes nós ensinamos a usar o poder sem ter o poder. Ou às vezes dá o poder e depois não ensina para quê. E é o que a gente vê, ao invés de estar salgando para o Senhor, está escandalizando para o Senhor. Porque tem muito poder, mas não sabe como usar nem para que é isso. Sabe, nesses dias Deus tem quietado os nossos corações sobre isso. Precisamos ser cheios da vida, do poder de Deus. E precisamos saber para que Deus liberou esse poder e como usá-lo em benefício do reino de Deus e não para crescimento individual ou mesmo que seja de uma equipe ou de um reino particular e pessoal. Porque estamos a serviço do Senhor, amém?